E aí galera, o Ronan queria erradicar os inumanos e queimar toda a Terra para facilitar, por isso os heróis tiveram que intervir, e o Tocha Humana aparentemente foi morto pelo Aniquilador. Na verdade, retornou da Zona Negativa comandando uma horda. Nesse meio tempo, o Quarteto Fantástico invocou Galactus para ajudar, mas os Celestiais que destruíram o Conselho Interdimensional dos Senhores Fantásticos já tinham chegado para eliminar todo mundo. Resumindo, um problema maior que o outro. Para a gente ver como foi essa batalha, temos que acompanhar os capítulos 603 e 604 de Quarteto Fantástico. Ali Galactus peitou as entidades, afirmando que até poderiam ler sua mente e ver que estava contra elas, que por sua vez afirmaram que aquilo nada tinha a ver com o Devorador de Mundos, e que era ele quem devia sair da frente. Mas como não saiu, a batalha começou. Enquanto isso, o quarteto assistia de longe o Devorador dando dentro com vários celestiais ao mesmo tempo. Os Kree e Inumanos decidiram se afastar, aparentemente porque sabiam que uma batalha entre entidades tão poderosas poderia dar ruim para todo mundo que estivesse ao redor. Pouco depois podemos ver o Reed e Susan recebendo uma mensagem da Valéria, afirmando que já sabia que ia ficar de castigo, mas também comentou que antes de morrer, uma versão alternativa do pai dela mostrou uma forma de parar os Celestiais. Acima o quadrinho dizia que o céu chorava, Galactus mandando ver, já deitando um oponente e de quebra drenando a energia dele. Por isso, seus irmãos ficaram ao redor observando, porém não estavam apenas lamentando pelo que tinha acontecido. Se fundiram se tornando um só celestial, muito maior e mais poderoso que o comum. O que foi demais para o galã, que recebeu uma rajada de energia enorme, caindo desmaiado em direção ao planeta. Voltando para o quarteto, Franklin e Tocha Humana se encontraram e quem conhece os dois sabe que são muito próximos. Um detalhe interessante da gente comentar, porque todo mundo sabe que o menino é mega poderoso, mas ainda assim adora os outros heróis. Nessa cena, a Valéria também apontou para o que chamaram de Canhão do Sol, um assassino de deuses. Pouco depois a equipe começou a se preparar para atacar os Celestiais, que se aproximavam rapidamente, retirando energia de vários locais como a Velha Atlantis, Zona Negativa, a Área Azul da Lua e a Cidade Eterna. Reed comentou que as leituras eram estáveis e se impressionou com o tamanho poder. As leituras marcavam como fora dos padrões. Com aquela rajada poderosa de energia, foram capazes de desfazer a transformação das entidades, que naquele momento foram separadas, já que uma delas, derrotada pelo Galactus, restava apenas a armadura em pedaços. Porém, a situação ficou mais complicada porque enquanto recarregavam para mais um tiro, Valéria disse que talvez mais um fosse destruir o planeta. Franklin quase foi atingido por uma rajada das entidades, mas o Coisa o salvou e jogou para o Homem-Aranha. A Mulher Invisível criou um campo de força ao redor da equipe e apesar dela ser muito mais resistente com campos menores, já deixou claro que não ia segurar por muito tempo. Então Tocha Humana disse que queimaria como o sol, danificando o ombro daquele celestial que colocou o braço no lugar facilmente. Como o Johnny ficou flutuando fora da proteção da irmã, foi atingido por duas rajadas ao mesmo tempo, e como se não fosse suficiente, a arma foi danificada pelos ataques que queimaram os conduítes, e o Reed ia precisar de tempo para pensar no que fazer. Valéria até pediu ao irmão para fazer alguma coisa, mas ele disse que ainda não podia. O pai até estranhou, tentando entender o porquê de ainda não poder fazer nada. Foi bem nesse momento que os três celestiais se voltaram contra a equipe e atacaram ao mesmo tempo, então a Susan não teve como manter o campo de força. O desejo daqueles seres era matar o Senhor Fantástico, que foi desmaiado, e a Mulher Invisível ganhou tempo criando mais um campo ao redor dos dois, de quebra danificando o braço da entidade.
A narração dizia que os dias que viriam seriam cheios de perdas e tudo iria chegar ao fim. Mas aí dá para perceber que é o Franklin falando, porque ele diz que a Susan é a única que pode mantê-los juntos. Pergunta se ela pode ser forte, mais forte do que já foi, apesar de que haveria sim aquele momento dela querer desistir. E quando chegasse a esse ponto, teria que olhar para o céu e lembrar do preço que foi pago. Com uma luz surgindo de repente, seus filhos já adultos saíram de um portal. Uma cena bem bonita, porque a Susan é quem faz a proteção da família. Já no capítulo seguinte, o casal impressionado via os filhos flutuando acima das entidades, enquanto o Homem-Aranha ajudava a cuidar das versões do presente. Focando nas versões adultas, Valéria disse ao irmão que ele sempre foi seu herói favorito e ele disse para ela seguir em frente para tentar entender. Mesmo sendo tão poderoso, claramente dando foco à genialidade da irmã. Nesse momento, os Celestiais descreveram o rapaz como humano, mutante e anomalia além da classificação ômega, moldador de realidade a nível universal, um perigo. E para terminar, ele apenas concordou, disse que era para pensarem a respeito de tudo que ele é, moveu a mão e as entidades desapareceram. Quando os irmãos desceram, foram falar com o avô sobre o futuro e como conseguiram chegar até ali. Pouco depois, olharam para a família, que parecia impressionada com o fato de terem feito aquilo tão fácil. O Senhor Fantástico perguntou o que tinha acontecido com os Celestiais e se eles foram mesmo derrotados com um movimento de mãos. Mas o Franklin disse que, na verdade, os enviou para uma esfera interna de gigante gasoso, o que confundiria por um tempo, mas logo estariam de volta. Depois que comentou sobre a falta que sentia do pai, voltou sua atenção para a versão mais jovem. Os dois comentaram sobre não estarem mais um na mente do outro e que, na verdade, o menor guardou todo o poder que podia para dar ao mais velho, consequentemente o deixando ainda mais poderoso para a batalha final. Foi aí que as entidades voltaram com direito a muita projeção de energia, e o herói ali no meio aguentando tudo. Enquanto isso, a família se questionava se ele podia mesmo vencer sozinho. O avô, que já tinha vivido esse mesmo dia incontáveis vezes, afirmou que todas as vezes que tentou manipular para ajudar, falhou, então não tinha o que fazer a não ser observar. Esse foi o dia que o Senhor Fantástico morreu e, por isso, o Franklin pensou muito a respeito e decidiu mudar a história, usando todo o seu poder junto à sua versão do presente para derrotar aqueles seres e salvar o pai. Então perder não era uma opção. Enquanto o rapaz lutava, ficamos sabendo mais da história do líder da equipe. O Reed sempre se encontrou com o Conselho e sempre conheceu todas as versões que tem. Construiu sóis e salvou universos. Com isso, sempre chamou a atenção dos deuses do espaço, e no fim das contas, esses deuses sempre deram fim no Conselho, matando um por um. Apesar disso, o herói, como um pai, sempre fez o que pôde, mas um dia teve seu fim e os filhos seguiram adiante. Voltando para a batalha, Franklin tinha dificuldade porque era muita energia para ele sozinho, e aí que veio a cena mais icônica desse quadrinho, que foi usando o poder do mais jovem. Através do tempo e do espaço, o Devorador de Mundos teve vários arautos, mas o Franklin teve apenas um, e a entidade obedeceu ao chamado, se levantou e voltou para a luta. O Coisa, impressionado, disse que o garoto é bem especial, e ao lado dele, as Valérias comentaram que nem sempre davam atenção às coisas que ela dizia, sendo que estava certa. Avisou para o pai não entrar para o conselho, já que o fim seria esse. Aquelas versões do Reed salvaram o multiverso várias vezes, mas a escolha que parecia lógica foi errada. Os Senhores Fantásticos colocaram o bem-estar dos universos à frente da família, sendo que a família salva todo mundo, em especial o Franklin, que tem todo esse poder. Bem nesse momento da fala, a versão adulta dele mergulhou na armadura de um celestial, dando o efeito de dois sóis ao mesmo tempo. O céu foi marcado com a vitória. A terra resistiu. Os heróis que olhavam de baixo fizeram a diferença.
velhos, novos amigos e a geração futura observou o segundo sol se apagando. Uma segunda chance, um novo dia e um futuro recuperado. Enquanto os heróis estiverem vivos, haverá esperança. E se tiverem esperança, então haverá um amanhã. E o amanhã existirá eternamente. Esse quadrinho terminou com Franklin nas mãos do seu arauto e por fim abraçando o pai que tanto lutou para salvar. Mas e aí, curtiram? Interessante ver que mesmo com tanto poder, tem muito mais envolvido. Dificilmente alguém comenta que tudo isso aconteceu porque o Franklin voltou no tempo para salvar a vida do pai. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações porque ajuda muito no crescimento do canal. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem ver por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Uso o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!